Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar neste momento, agradecer a Deus por estar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ei, som. Glória a Deus. É para ouvir? Quem? Ele vem. Ele ali é sossegado. Ele disse é expandido. E tem direito da televisão? Ele está indo aqui. Tá lá, show de bola. Ela pegou 2 dias, né? Tá todo tempo lá, né? Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, neste momento, Senhor, meu Deus, te damos graça, Pai querido, por estarmos aqui, Senhor, neste lugar, Pai querido, Senhor, meu Deus, para proclamar o Teu Evangelho. Deus amado, te peço graça, Senhor, te pedimos, Senhor, meu Deus, Pai querido, que o Senhor nos ajude, Senhor, para que vidas venham a ser alcançadas, Pai. Deus, o Senhor conhece as dificuldades, as nossas limitações, mas cremos, Senhor, meu Deus, que o Senhor, Pai querido, está no controle de todas as coisas. Então, continua operando, Senhor, meu Deus, Pai, e que tua filha, Senhor, meu Deus, e os seus filhos, Pai querido, continue, Senhor, fazendo o teu querer e a tua vontade, Pai. Assim te peço e por fé te agradeço em nome de Jesus. Amém. Uma Conceição, louve aqui ao Senhor. Logo após, a irmã Geniana também. Só não sabe nenhum hino não, se dá. Sabe não. Prepararam nada. Ela vai entender, né? Pra fazer a idade dele. Aí, não foi nada. A Bíblia ficou. Mas a parte só tem a Bíblia. Sim, a Bíblia ficou, não tem como eu pregar. E a minha aqui, irmão, serve aí, mas Saúde e com a paz do Senhor Jesus, meus amigos ouvintes, com boa noite de salvação. Vamos louvar para o Senhor, o hino 114. Amém. Vou pegar uma para você abrir. Quer uma? Quem está batendo assim, enche-me de comoção. Quem procurará por mim, sinto bater no coração. Quem bate diz com mansidão, eu sou Jesus, te vim salvar. Abre duro coração, dentro de ti quero ser. Quem será? Quem pode ser? Sinto bater no coração. Que farei? Que vou fazer? No vale estou da decisão. Quem bate diz com mansidão, eu sou Jesus, te vim salvar. Abre duro coração, dentro de ti quero ser. Quem escuto eu bater, eu sou Jesus, o bom Jesus. Abre logo sem temer, quero te dar a minha luz. Quem bate diz com mansidão, eu sou Jesus, te vim salvar.
salvar. Abre duro coração, dentro de ti quero ser. Entra, entra, Salvador, meu coração te quero dar. Só em ti achei amor, mesmo em mim queiras morar. Glória a Deus. Aleluia. Quem bate diz com mansidão, eu sou Jesus, te vim salvar. Abre duro coração, dentro de ti quero cear. No coração, o bom Jesus entra trazendo teu perdão, concedendo a tua luz. Tenho assim a salvação. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esse hino é muito bonito. Tem ele lá também? Não tem, não, aqui na porta do coração. É 134? 103. Ah, é 103. Eu tava procurando o seu. Vamos louvar aqui o 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. E sua mão que me conduz, por-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é minho teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, regi-me tudo, meu Jesus. Glória a Deus, aleluia. Convido os irmãos a abrir suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 até o verso 19. João, capítulo 15, capítulo 21, perdão, verso 15 ao 19. Diz assim
a palavra do Senhor. Amém, Geniano? Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta-te os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão, entristecendo-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, te dou graça, Pai querido, por este momento. Mais uma vez, Senhor, rogamos a Ti, Pai, e te pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor opere poderosamente, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, que este lugar, como o Senhor tem prometido, Senhor, venha encher, Senhor, meu Deus, de vidas, Pai, procurando a Tua presença, vindo aqui, Senhor, meu Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, quebranta corações, Senhor. Vai transformando vidas, Senhor, meu Deus, dos ouvintes nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que possam, Senhor, meu Deus, Pai querido, nascer em seu coração um desejo, Pai, de buscar a Tua presença, Senhor. Viemos aqui, Senhor, meu Deus, não para simplesmente fazer a nossa vontade, mas a fazer a vontade, Senhor, meu Deus, Tua, Pai, que nos enviaste a este lugar. Pai querido, Senhor, meu Deus, estamos aqui, Senhor, meu Deus, para cumprir o ID, Senhor. O ID de Jesus, Pai querido, que nos ordenou, que nos mandou pregar a Tua palavra, Senhor. Não é fácil, Pai querido, mas de bom grato, Senhor, meu Deus, pela Tua graça, Senhor. Pai querido, por gratidão que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, Senhor. Pai querido, nós estamos aqui, Pai, não para pagar, porque nada do que fazemos ou do que podemos fazer pagará o que o Senhor fez por nós. O Senhor nos lavou, o Senhor nos purificou, o Senhor nos tirou do lamaçal, Pai querido, para que o Teu nome venha a ser glorificado e que não seja diferente neste lugar, Senhor. Que o Teu nome venha a ser engrandecido, Pai. Que o Teu nome, Senhor, meu Deus, venha a ser glorificado, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e por fé te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos mais uma vez ouvir a irmã Conceição. Da irmã Conceição. Logo após, de novo. Vamos ouvir uma saudação com o irmão Raí. E logo depois a irmã Geniana também está com a oportunidade. Aproveitar aí que irmã Socorro tem que começar, irmã Socorro. Vai lá,
salve mais uma vez. Jesus quer lhe Vamos usar. louvar para o Senhor. Cento e dois. Não há na terra, céu também, um nome com doçura, a quem este louvor convém de toda criatura. Jesus, a luz, tu és do céu, Jesus, o nosso amado, Jesus, o verdadeiro Deus, por todo exaltado. Descendo o mundo à luz do céu, vestiu-os em corpo humano. O Santo Filho então se deu o nome soberano. Jesus, a luz, tu és do céu, Jesus, o nosso amado, Jesus, o verdadeiro Deus, por todo exaltado. Entregue a morte sobre a cruz, por cima foi escrito o nome amado de Jesus, por nós ali maldito. Jesus, a luz és tu do céu, Jesus, o nosso amado, Jesus, o verdadeiro Deus, por todo exaltado. Da morte o grande vencedor, a mão do Pai sentado, por nós ele é intercessor e único advogado. Jesus, a luz és tu do céu, Jesus, o nosso amado, Jesus, o verdadeiro Deus, por todo exaltado. Jesus, meu eterno Salvador, tu és minha esperança, confio só em teu amor e põe-me em segurança. Jesus, a luz és tu do céu, Jesus, o nosso amado, Jesus, o verdadeiro Deus, por todo exaltado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deixa eu ver se o mundo mesmo está assim. Boa noite, paz seja Jesus. Queria dizer que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez na casa da irmã Socorro e do irmão Francisco para falar do nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um poderosamente em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, sem mais delongas, gostaria que acompanhássemos no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32. Lucas, capítulo 5, versículos 31 e 32. E fala sobre arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria dizer a todos que a palavra de Deus diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos, em nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. Ele está aqui, está intercedendo por cada um de vocês. Amém? Lucas capítulo 5, versículos 31 ao 32 diz: Respondeu-lhe Jesus: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Arrependimento é o ato de afastar-se do pecado, a desobediência e da rebeldia, voltando-se para Deus. Um sentimento de remorso por um comportamento passado.
A palavra de Deus diz que Judas Iscariotes, ele traiu Jesus Cristo. Judas Iscariotes teve todas as oportunidades de ser uma pessoa boa, uma pessoa que andava ao lado de Jesus Cristo. Ele viveu ao lado de Jesus Cristo fisicamente e espiritualmente. Mas, infelizmente, a palavra de Deus, ela não estava no coração de Judas Iscariotes. E a palavra de Deus diz que Judas Iscariotes traiu Jesus. E Jesus, como ele é o Pai, ele é o Filho e o Espírito Santo, ele já sabia que algum dos 12 apóstolos iria traí-lo. Já sabia. Mas ele esperava, né, que ele esperava que houvesse arrependimento, né? Mas Judas Iscariotes, no momento, demonstrou arrependimento. A palavra de Deus diz que ele teve remorso. Remorso é diferente de arrependimento. Remorso, a pessoa reconhece que pecou, que é uma pecadora, mas ela não tem um arrependimento. Foi o caso que aconteceu com Judas Iscariotes. Quando ele traiu Jesus, ele ficou com remorso. Tanto que ele devolveu as 30 moedas. E ele, em um momento, ele demonstrou arrependimento. Ele, como uma forma de se auto-justificar pelo fato de trair Jesus Cristo, ele atentou contra a sua própria vida e cometeu suicídio. Mas eu quero dizer a vocês que Judas Iscariotes, ele perdeu a salvação não foi porque ele traiu Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A questão não é você cometer pecados, você desobedecer a Deus. É você reconhecer que você é um pecador, uma pecadora, e que você precisa fazer um conserto verdadeiro com Deus. Como? Você reconhecendo os seus pecados e os abandonando. Tem muitas pessoas que choram, reconhecem que são pecadoras, mas não abandonam o pecado. Então isso aí não é arrependimento, é remorso. Foi o caso que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele devolveu as 30 moedas, ele chorou, ele ficou com remorso, mas não se arrependeu. E é por isso que ele não tem salvação. Ele perdeu a sua salvação, não foi porque traiu Jesus Cristo, foi porque não se arrependeu. É o caso de muitas pessoas que acontecem no dia a dia. Cometem pecados, elas demonstram, né, que são pecadoras, que cometeram delitos, mas não se arrependem. Mas eu quero dizer a vocês que Deus, ele mandou o seu Filho Jesus Cristo, não foi para condenar o mundo, mas para salvar aqueles que estavam perdidos. Então, aqueles que se sentem indignos de Jesus Cristo, aqueles que se sentem pecadores, é tempo de arrependimento. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo, ele virá como ladrão. O ladrão, quando vai roubar alguma coisa, ele planeja, ele arquiteta. E quando ele chega para roubar, é de repente. É como se fosse um assalto relâmpago, um ataque cardíaco fulminante. Então, meus amados e minhas amadas, se você está sentindo no momento de fazer um concerto com Deus, é tempo de arrependimento. Não deixe para depois, porque a vinda do Senhor Jesus Cristo está bem próxima. E talvez não dê tempo de você se arrepender. Que Deus abençoe cada um poderosamente. Eu agradeço por esta rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Deu essa saudação? 3 minutos, foi não? Tô brincando, né, meu pai? Vai botar no playback? Meu pai vai fazer saudação, tem que... Mas antes eu queria deixar bem com um versículo da Bíblia, ele se encontra em Gênesis, capítulo 29. Aí eu vou ler bem aqui do versículo 21 ao versículo 25, que diz assim: E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então juntou Labão e todos os... Só um minuto. A mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe e entregou a ela. Labão deu a sua serva Ziba por serva de Leia, a sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia, pelo que disse Labão, porque
me fizeste isso. Não te tenho servido por Raquel, porque pois me enganaste. O que eu quero dizer é que, assim, a gente, por mais que a gente confie no homem, o Senhor ele disse que o homem ele nos engana. Nós não devemos depositar nossa fé no homem, e sim em Deus. O homem ele pode falar para a gente que eu vou fazer. Você confia em mim que eu faço. Você pode marcar um horário com alguém e ele pode dizer para você, me espere que eu vou. Mas às vezes ele não aparece, né? Às vezes ele só diz, eu não vou, não vai dar, inventa uma desculpa. Mas o que eu quero dizer através dessa palavra é que por mais que as coisas sejam difíceis, mas se foi Deus que prometeu, se foi Ele que falou, Deus, Ele cumpre. Deus, Ele diz que Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo do que Ele fala e nem do que faz. Então, quando Deus Ele nos promete, Ele cumpre com a promessa dEle, Ele cumpre com a palavra dEle, porque o homem é falho na terra e nós não deveremos confiar no homem. O Senhor diz que maldito o homem que confia no outro homem. É bíblico. O Senhor ele nos ensina isso todos os dias. Então ele diz que nós não devemos confiar no homem, e sim no Senhor Jesus, em Deus, que é o Criador do céu e da terra. Aleluia. E que tudo fez por nós, deu seu Filho na cruz por nós e continua fazendo. Porque só o fato de nós estar aqui todos os dias, respirando, trabalhando, é graça de Deus, é bondade do Senhor. E aí eu vou louvar bem que o hino 10. Glória a Deus, ao Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias ao remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Temos glória ao seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias ao remido, pois seu sangue limpa o pecador. Temos nós ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias ao remido, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dá ao Santo Espírito, ao Deus Filho, a nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias ao remido, pois seu sangue limpa o pecador. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não. Parece que é ele. Eu não postaram aquele garrecado olha a beira do muro do pau, derrubaram tudo. Hoje, desde ontem, o gerador está
Glória a Deus. É ele, irmão Raí? Quero dar uma oportunidade para ele antes de eu pregar. Enquanto ele chega, eu vou cantar um hino aqui. Ver se dá certo. Glória a Deus. Dá um tempinho para ele. Eu desisti de cantar. Hã? Desisti de cantar. Não, dá um tempinho para ele. Não, desiste não. Dá um tempinho para ele chegar. Irmão, depois eu tenho mentira. Mas, rapaz, o homem vai sair daqui hoje é sorrindo. Ele disse: se não dá certo, não quer mais não. Se não dá certo, não quer mais não. Vai dar certo. Daquele jeito dele. Adriano, parceiro. Ai, Senhor. Seja bem-vindo, né? Sinta-se em casa. Vai se preparando aí para uma oportunidade. Pregador de hoje. É o Senhor. É o senhor. Prepara aí. Eu que é pregador. Sou não, pô. Sou só o adorador. Só sou um. Eu sou adorador. Eu Adriano. Eu sou só o cinegrafista. Do RaiTube. Vou cantar nosso hino aqui, irmão. Ô, Diago. Vou cantar nosso hino aqui. Eu só autorizo a gravar sua ministração da prova. Só autorizo. Você garra a sua, a minha. Aí o Eugênio já autorizou gravar ela. Ô, vamos. Já a irmã Conceição também foi lá. E essa série vai acabar, irmão. Adriano. Passa rápido, né? Eu vi umas fotos suas lá, você tava na praia, né? Eu vi umas fotos suas na praia. Era Fortaleza? Não, fui em Camusim, fui no Escorreio. Foi. Rapaz, Aproveitou foi um bastante. pacotezão grande. Rapaz, que o homem é pesado, né? Oi. Você pediu, você não. É não? Oi, som. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Som. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu já sou dirigente. Ei, som. Glória a Deus. Cantar aqui. Oi, som. Gravar. Hoje eu vim aqui. Tá gravando. Meu amor, eu morreria Hoje mesmo. Por isso eu vim aqui, trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado, e o que era lindo se perdeu. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes.
Quero ser melhor que antes. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus, hoje eu descobri, sem ti eu não vou viver. O que seria de mim se um dia eu te perder? Hoje eu vim me humilhar, rasgar o meu coração. Deixa eu me derramar e tocar o teu coração. Faça o que for preciso, mas não me deixa aqui só. Deus, não desista de mim. Me ajude a ser melhor. Aleluia, glória a Deus. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Me ajuda, Deus. Me dê mais uma chance. Não me deixe só. Quero ser melhor que antes. Quero ser melhor que antes. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero que Adriano está com a oportunidade de nos trazer uma palavra. Logo após, dando tempo, também estarei trazendo uma palavra também. Amém. São os irmãos com a paz do Senhor, bem? Amém. Vou ler aqui um trecho de Eclesiastes 1, versículo 2, que diz assim: vaidade, vaidade, diz o pregador. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Que vantagem ter um homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Aí nós vamos para Eclesiastes, no capítulo 12, no capítulo 12, no versículo 10, diz o seguinte: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que não foram dadas pelo único pastor. É demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é temer a Deus, guardar os mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus vai trazer juízo toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Louvado seja Deus.
Aqui são reflexões de Salomão. Salomão, sendo um homem sábio, com toda a sabedoria que Deus deu a ele, uma coisa que ele viu, que tudo que em sua volta era vaidade. Tudo é por isso que quando ele pediu sabedoria a Deus, ele tinha muitas coisas a pedir, os inimigos, muitas riquezas, mas ele sabia que tudo isso passava. Os inimigos acabavam, se levantavam outros, as riquezas vinham, as riquezas iam embora, e ele sabia que de tudo, o que ele mais pediu foi sabedoria. E ele sabia que de tudo que ele tinha visto, como ele disse, que os olhos não se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. E ele viu que tudo é passageiro. Ele disse que vai, entra geração, sai geração, volta geração, e a terra permanece. Reflexões que ele nos deixa claro para o nosso século, é que hoje nós vivemos um momento de que o errado é o certo é o errado, de que muitas vezes quando se fala da palavra de Deus, se chama, não há liberdade de expressão, perseguição. Quando nós falamos da palavra, quando a verdade é pregada, é uma agressão às pessoas. Quando se usa a palavra de Deus, nas instituições de justiça hoje não se pode pronunciar o nome, algo que relacionado a Deus, nos lugares onde a justiça impera, hoje no país que vivemos. Até os crucifixos que são colocados hoje nas instituições, eles não proíbem colocar, eles proíbem de fazer pronunciamentos usando o nome de Deus. Hoje nós somos realmente perseguidos, porque quando nós falamos a verdade, somos realmente taxados de muitas coisas. Muitos por aí são processados, são realmente censurados, porque hoje não se pode mais falar a verdade. E nós vivemos o momento, entre aspas, de perseguição, que hoje, quando diz que nós estamos como amparados, que se diz por uma Constituição, mas infelizmente essa hoje Constituição ela não nos ampara, porque hoje nós não temos mais liberdade de expressão. E hoje uma das liberdades é pregar a palavra de Deus. E quando nós pregamos a palavra de Deus, pregar a verdade não é agredir, não é realmente fazer conflitos, mas é dizer aquilo que está à luz da palavra de Deus. É dizer que eu pregar uma mensagem e muitas vezes eu dizer, olha, se tu não aceitar Jesus, tu vais para o inferno. Não, a mensagem é essa, que ele veio trazer vida e vida com abundância, e ele diz, aquele que crê será salvo, porém aquele que crê e não crê será condenado. Ou seja, você tem a liberdade de escolher, enquanto você está vivo com seus pés nesta terra, quando você está de pé, você tem a oportunidade de escolher realmente a salvação. Enquanto o ar que você respira está nos seus pulmões, enquanto realmente você é um ser vivente, você está tendo a oportunidade de aceitar a Jesus. Mas saiba que quando realmente, como Hebreus, ele fala que ao homem é ordenado morrer uma só vez e depois o juízo, ou seja, que enquanto nós estamos aqui em vida, temos a oportunidade de nos arrependermos. Realmente, você tem a oportunidade. Muitas vezes você venha cair, mas Deus ele te levanta. Aleluia. Mas saiba que quando realmente a morte bate a nossa porta, nós sabemos que não há outra chance. É somente quando nós estamos em vida, porque
O ladrão da cruz, ele mais uma vez, ele mostrou quando ele estava à beira da morte, ele viu que realmente reconheceu que estava errado, que ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele soube realmente abraçar a oportunidade que ali foi lhe dada. E ele abraçou a oportunidade. Ou seja, Deus, ele disse: olha, eis que põe o caminho da vida, o caminho da morte. E Deus, mais uma vez, ele aconselha o ser humano: escolhe da vida, para que tu vivas mais e prolongues teu dia sobre a terra. Ou seja, você escolhe, você tem a escolha nas suas mãos de realmente servir a Deus. E como diz Josué, chegou ao povo, que o povo querendo adorar a Deus e a outros deuses, e ele diz: escolhei, pois, a quem servir. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, Então, aleluia. temos uma escolha. Enquanto o ser humano tem vida, enquanto você está respirando este ar, Deus, ele lhe dá a oportunidade de realmente aceitar a Jesus. Porque, como diz, o dia de amanhã não pertence a ninguém, só pertence a Deus. Cada dia trará o seu mal. Então, fala-se de oportunidade. Então, não tem essa de dizer que você já está condenado. Mas, a partir do momento que você deixa de não estar mais nesta terra em vida, você assim perde a oportunidade da salvação. Então, essa é a verdade que a palavra de Deus ela prega. Enquanto você tem vida, enquanto você está respirando, você tem a oportunidade de aceitar a Jesus. Glória a Deus. Então, Jesus, ele pagou o preço, ele te chama, ele é galardoador dos que eu busco. Glória a Deus. Ele diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, você está com seus olhos abertos, você está vendo, você está ouvindo. Esta é a palavra que vai e não volta vazia, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E diz: não é por força nem por violência, mas é pela minha palavra, assim diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos meditar um pouco no versículo que nós lemos no começo do culto, no início do culto, que foi em João capítulo 21, verso 15 ao 19, onde o Senhor Jesus Cristo vai tratar com Pedro para falar, para demonstrar, para que Pedro demonstrasse o seu amor para com Jesus. O interessante é que Pedro era um homem impulsivo, um discípulo de Jesus, que podemos, por assim dizer, um dos que mais deu trabalho, um que estava ali diretamente com Jesus, conversava com Jesus, e era tido como um dos discípulos mais chegados de Jesus, tendo em vista que Jesus educou bastante Pedro em sua caminhada, não só ele, mas seus discípulos, mas como era um dos mais próximos, ele também foi bastante ensinado por Jesus Cristo. E Jesus falava da sua morte e ressurreição, mas Pedro foi um dos que disse que Jesus, se fosse que Pedro poderia e iria entregar a sua vida para que isso não viesse a acontecer com Jesus. Para que Jesus fosse liberto, Pedro entregaria a sua própria vida.
E chega um momento em que Jesus é preso e Pedro, impulsivo, pega a sua espada e fere o soldado. Mas antes disso, Jesus já tinha falado para Pedro que Pedro mesmo negaria 3 vezes antes que cantasse o galo. Antes que houvesse o canto do galo, Pedro já iria negar ao Senhor Jesus Cristo por 3 oportunidades. Mas algo interessante que quando nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus, quando nós estamos andando com o Senhor Jesus Cristo, ainda nossas personalidades sendo tratadas pelo Senhor Jesus, nossos defeitos sendo tirados, muitas das vezes de pouquinho, pela pessoa bendita de Jesus, quando estamos no meio da multidão, nós somos diferenciados, nós somos tidos como pessoas diferentes, porque como nós podemos ver na Bíblia Sagrada, nos fala que quando estamos com Jesus, nós somos transformados de uma velha criatura para uma nova criatura. E onde nós estamos, nós somos tidos como diferentes. E Pedro, ainda com aquela impulsionalidade ainda dele, com aquela personalidade dele ainda ativa, ele onde andava, quando Jesus foi preso, muitos olhavam para ele e via a diferença. E dizia: ei, tu é um deles. E Pedro dizia: não, eu não sou. E outra vez dizia: ei, tu parece com ele, tu tem o cheiro dele, tu tem a aparência dele. Pedro mais uma vez diz: não, não sou eu. Mesmo as pessoas sabendo que Pedro era diferente dos que aqui e ali rodeava o Senhor Jesus Cristo, quando ele estava sendo levado para a prisão para ser crucificado, Pedro ali rodeando, escondido, ele era diferente no meio daquela multidão. E nós, crentes em Cristo Jesus, somos chamados para ser diferentes. Mas isso não quer dizer que nós iremos cometer falhas. Nós iremos cometer alguns deslizes como Pedro cometeu. Mas quando Pedro, pela 3ª vez, negou Jesus e o galo cantou, Jesus olha para Pedro. E Pedro, ele se lembra do que o Senhor Jesus Cristo tinha falado para ele. Que antes que cantasse o galo, Pedro negaria 3 vezes. E ali entristeceu o coração de Pedro. E como foi bem citado aqui, falando a respeito de Judas Iscariotes, que traiu o Senhor Jesus Cristo, os 2 discípulos, eles erraram. O que fez a diferença foi a atitude depois das suas falhas. Como foi falado aqui, Judas Iscariotes, ele teve remorso em seu coração. Não verdadeiramente se arrependeu profundamente. Não trouxe um arrependimento profundo em seu coração, mas apenas um remorso. E ali ele atentou com a própria vida, como já foi bem falado. Ele tirou a sua própria vida e assim perdendo a sua salvação. Mas Pedro, ele se entristeceu e em seu coração veio um arrependimento tão grande, mas tão grande que ele se sentiu incapaz de fazer algo para o reino de Deus. Mas quando o Senhor Jesus Cristo é cumprido os 3 dias de morte, o Senhor Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, ele vai até a Pedro para tratá-lo, para tratar com Pedro. Mas interessante que quando Jesus chega à beira do mar, encontra os discípulos e a Pedro, o Senhor Jesus Cristo, ele Pedro havia negado o mestre 3 vezes, agora Pedro é confortado por Jesus Cristo. Aleluia. Quando o Senhor Jesus Cristo começa: Pedro, tu amas-me? Jesus Cristo, ele não vai perguntar, não faz essa pergunta para condenar Pedro, mas para tratar Pedro. Aleluia.
Muitas das vezes nós, servos de Deus, e você, amigo ouvinte que está ouvindo as ondas sonoras deste aparelho de som, você pensa que a tua situação não vai mudar ou não tem transformação por conta de uma falha ou de outra, ou porque foi grande a sua falha ou o seu pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo, como foi citado aqui, cito mais uma vez, Lucas capítulo 5, verso 31 e 32, Jesus ele não veio atrás dos doentes, ou Jesus não veio atrás dos sãos, mas ele veio buscar os doentes. Ele não veio atrás dos salvos, mas daqueles que, os pecadores, ele veio para salvar os pecadores. Então, amigo ouvinte, ainda há solução sim para a tua vida. Como foi falado, mais uma vez, repito, Jesus Cristo tem uma salvação eterna para a sua vida. E é necessário que simplesmente observar o que está escrito em João capítulo 3, verso 17, que o Senhor Jesus Cristo não veio a esta baixa terra para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. E nós podemos ver alguns tópicos aqui que, da forma que o Senhor Jesus tratou com Pedro. E o primeiro é, o amor de Jesus é a base do ministério. Jesus não pergunta a Pedro sobre suas habilidades, coragem ou experiência. Ele pergunta, tu me ama? Antes de qualquer serviço a Deus, vem o amor por Deus. Pedro, ele errou, ele falhou, ele cometeu suas falhas. Mas o Senhor Jesus Cristo não perguntou para Pedro, Pedro, tu trabalhou bem? Pedro, tu fez tal coisa direitinho? Pedro, tu fez aquilo? Não, o Senhor Jesus Cristo chega para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apenas esta pergunta o Senhor Jesus Cristo faz para Pedro. Mas por que isso? Por que o Senhor Jesus Cristo pergunta essa coisa para Pedro? Porque muitas das vezes nós pensamos que para ser crente em Cristo Jesus, temos que fazer muitas coisas para que nós venhamos a agradar o coração de Deus. Mas na verdade, não é isso. O evangelho verdadeiro não significa só o trabalho, mas significa o amor. Aleluia. Quando Jesus veio tratar com Pedro, ele estava tratando não apenas das suas habilidades, experiências, ou o que ele fez ou deixou de fazer, mas verdadeiramente o amor que ele sentia pelo reino de Deus e pela própria pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Porque o reino de Deus não é só experiência, mas é relacionamento com o próprio Senhor, o dono da obra. Se não tivermos este relacionamento, amigo ouvinte, nada podemos fazer. Não podemos jamais chegar nem perto da salvação em Cristo Jesus. Mas se nós verdadeiramente tivermos relacionamento com o Criador, com Deus Todo-Poderoso, aí sim a graça de Deus nos alcança. Porque não vamos ter amor somente pela atividade, mas pelo homem que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Deus não quer apenas nossas mãos trabalhando, quer nosso coração entregue. Antes de perguntar o que você fez para Deus, Jesus pergunta, você me ama? Jesus, mais uma vez, repetindo, Deus não quer apenas nossas mãos trabalhando, quer nosso coração entregue. Aleluia. Amigo ouvinte, o que falta para você verdadeiramente
é entregar o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. Ele está de braços abertos. Não vou dizer que o Senhor Jesus Cristo está te esperando para voltar, não. Mas Ele está te dando uma oportunidade antes dele voltar, para que você também possa estar no céu de glória juntamente com Ele. Jesus, segundo ponto, Jesus restaura quem falhou. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Agora Jesus dá 3 oportunidades de declarar amor. Isso mostra que Cristo não rejeita quem erra, mas restaura quem se arrepende. Cristo não rejeita quem erra, mas restaura quem se arrepende. Como falei, você pode ter cometido a maior falha da sua vida, mas se você se arrepender verdadeiramente, de todo o teu coração, o Senhor Jesus Cristo, Ele vai te restaurar. Não estou dizendo que as consequências da sua falha não vêm para a sua vida, vêm. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele vai estar com você, porque é um processo de um tratamento. Mas a cada dia e a cada momento, Ele vai lhe restaurando, lhe fortalecendo, e as suas vestes estarão brancas como a neve. Aleluia. Glória a Deus. Para que possa subir ao céu de glória juntamente com a sua igreja. O fracasso não é o fim da história. O arrependimento abre caminho para a restauração. Deus ainda usa pessoas imperfeitas. Aqui muitas das vezes nós falamos, Deus não escolhe pessoas medrosas ou covardes. Deus escolhe. Deus escolhe pessoas que têm medo. Pessoas que muitas das vezes estão ali naquele momento sendo covardes. Mas Deus não deixa ele permanecer com aquela timidez ou com aquela covardia. Mas Deus, Ele capacita a cada momento os seus escolhidos. Aleluia. Vai tirando aquela timidez, vai tirando aquela covardia, vai tirando aquele medo para que ele possa ser verdadeiramente usado em suas mãos. Mas para isso, mais uma vez repito, é necessário verdadeiramente ter um arrependimento profundo. Porque quando você se arrepende, o Senhor Jesus Cristo restaura. Glória a Deus. Talvez alguém se sinta indigno por ter falhado, mas Jesus chama de volta. Ele não cancela Pedro. Ele o restaura e confia uma missão. É interessante que quando Jesus pergunta cada vez para Pedro, tu me amas? Ele dá uma missão para Pedro. E no final ele diz, apacenta as minhas ovelhas. O interessante que nós podemos observar, para nós estarmos encerrando esta pequena reflexão, que no versículo 19, no versículo 18, fala que mostra, na verdade te digo, que quando eras moços, te cingia a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras ir. Esta passagem, o Senhor Jesus Cristo estava falando de que forma Pedro iria morrer. Mas nós podemos entender, mas eu não quero morrer. Eu não quero passar dessa vida para outra. Mas quando Deus começa a nos restaurar, a nos transformar, esse medo, como falei, essa covardia vai passando.
E o nosso desejo é só fazer a vontade de Deus. É só louvar, só glorificar, só exaltar, só bendizer, só dizer que Jesus é o Deus da nossa vida. E esse medo de morte vai passando. Como o apóstolo Paulo fala, que ele diz que morrer que o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, todo esse medo nosso vai passando, porque sabemos quem é o dono da vida e para onde vamos após morte. E ele fala para Pedro de que forma ele ia não simplesmente só morrer, mas de que forma ele iria glorificar o nome de Deus. Então, fomos chamados para isso, para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Porque Jesus, ele restaura e nos confia uma missão. E a nossa missão é essa, que o nome do Senhor Deus venha a ser glorificado em nossa vida. Não importa a falha que você cometeu, o importante é você se arrepender. Não importa o momento em que você se encontra, talvez você ache que não tem mais solução para a tua vida, ou não tem mais jeito para você. Mas hoje o Senhor Jesus Cristo nos manda dizer para você que ainda há solução e que o amor de Deus ainda quer te alcançar. É simplesmente você crer, entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando coisas não de nós, mas é da palavra do Senhor. É a palavra de Deus que quando ela abre, é como se Deus falasse ao nosso coração. E ela, a Bíblia estando fechada, ainda continua sendo Deus falando ao nosso coração. Basta você crer e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E fica o convite neste momento, você que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, nós estaremos orando por você, apresentando a sua vida, e ele será escrito no livro da vida, para que no céu de glória você possa também estar lá. Quando Jesus chamar, será glorioso ele chamar, você ouvir ele chamar o seu nome, assim como ele chamará o meu nome. Fica a oportunidade. E de já quero agradecer a oportunidade aos amados irmãos que aqui estiveram, a irmã Socorro, o seu Francisco, e fica o convite, seu Francisco, quiser aceitar o Senhor Jesus Cristo, nós iremos orar por você neste momento, apresentando a Deus, e que Deus venha lhe dar força a cada dia. Amém? Vamos orar neste momento. Ficar de pé. Irmã Geniana, olha aqui, encerrando. Ai, olha aí, André. A cantou, já pregou, já... Eu também tenho que trabalhar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor amado, nós te agradecemos por todo este trabalho. Nós pedimos que agora o Senhor nos guie para os nossos lares e o nosso caminho, Senhor. Campa os teus anjos, livre de todo mal. Nos dá uma noite abençoada, Senhor amado, de repouso na tua presença. O Senhor nos dá um descanso, meu Pai, para cada um de nós, Senhor amado, e sabemos que o trabalho do Senhor não é em vão. Por isso, só temos te agradecer, Senhor amado, em nome de Jesus. Amém. E aí, como é que está seu filho? Tá bem? Tá bem? Graças a Deus.